Olá, muito boa noite para você. Em estado grave, mulher com câncer no baço aguarda por vaga mais de 30 dias na UPA. Filho de paciente idosa denuncia dificuldades e descaso no atendimento na unidade de saúde. E você vai ver também. Moradores de rua são abordados em ação conjunta do CREAS com a Polícia Militar. Após adiamento, o governo de Minas confirma leilão para a concessão de trecho da BR-365. Começa na segunda-feira a escala de vencimentos do IPVA 2022 em Minas. As dificuldades dos pequenos empreendedores com a alta no preço do gás de cozinha. Futebol. Cruzeiro vence e se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil. Técnico da URT diz que time não deve ter grandes mudanças para a rodada final no Mineiro. Boletim confirma mais 94 casos de Covid em Patos de Minas. E pelo quarto dia seguido, não há ocupação em leitos clínicos nos hospitais públicos. Esses são alguns dos destaques do NTV News desta quinta-feira que já está no ar. Uma ação com serviços de orientação promovida pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social, em conjunto com a Polícia Militar, realizou nesta quinta-feira a abordagem de pessoas em situação de rua em Patos de Minas. Não é de hoje que a principal reclamação de quem mora próximo à rodoviária é a de pedintes e usuários de drogas que ficam no local. No início dessa semana, uma cena chamou a atenção de quem passava pela Avenida Piauí. No vídeo, uma travesti sobe em cima de um container de reciclagem e começa a dançar levantando o vestido. A cena deixou comerciantes e usuários da rodoviária revoltados. Na manhã desta quinta-feira, uma equipe da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, juntamente com a Polícia Militar, promoveu abordagens em vários locais da cidade para verificar as denúncias feitas pela população. A gente já faz abordagem, a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e o CREAS, faz uma abordagem diariamente. Hoje nós fizemos uma abordagem mais intensa, junto com a Polícia Militar, então nós já fizemos no Galpão do Produtor Rural, na Orla da Lagoa, na Rua Padre Caldeira, em frente ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, e agora aqui na Dr. Marculino. Durante toda a operação conjunta da Polícia Militar e Secretaria de Desenvolvimento Social de Patos de Minas, muito lixo foi retirado dos locais onde estavam os moradores em situação de rua. Esse, por exemplo, é um deles. O lixo foi retirado, mas dá para ver que ficou ainda muita sujeira. Foram 15 abordagens feitas em todas as regiões mais movimentadas de Patos de Minas. Os focos: Avenida Marabá, área central da cidade e Orla da Lagoa Grande, no bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas, próximo ao Galpão do Produtor Rural. Segundo a Secretaria de Assistência Social, esse é um trabalho contínuo que deve ser realizado por outras vezes, para que essas pessoas sejam assistidas, enviadas para a cidade de origem e causem menos transtornos com relação aos pedintes, que incomodam bastante aqui na cidade de Patos de Minas. Ainda de acordo com a diretora de Proteção Especial da Prefeitura, houve resistência por parte de uma moradora em situação de rua, que não queria sair do local. A gente teve uma resistência, sim, inclusive de uma mulher. Ela não quis atendimento e a gente não pode obrigar, porque ela tem o direito. Agora, outras pessoas, a gente já deu passagem, já passou, eles já foram para a cidade de destino deles. Os que foram para a cidade de destino, eles foram, a gente encaminhou para Belo Horizonte, para Uberaba, para João Pinheiro, foi o Belo Horizonte, Uberaba, João Pinheiro. Agora as outras, tem gente que é de Patos, então a gente orientou eles voltarem para a casa deles. Nesses casos, a ajuda da polícia foi importante para dar apoio à retirada das pessoas. Porém, pela Constituição Federal, todo cidadão tem o direito de ir e vir. E por esse motivo, eles não podem ser retirados à força do local. É importante ressaltar que a Polícia Militar hoje ela faz um trabalho coadjuvante. O trabalho principal hoje, o protagonismo, é da Prefeitura Municipal, que através do CRAS vem qualificar essas pessoas, identificá-las, verificar de onde elas são e para onde elas querem ir. Quais motivos as fizeram parar aqui em Patos, se é falta de recurso financeiro, onde a Prefeitura entra com a passagem para mandar para outra cidade ou para o lugar que a pessoa desejar, o morador em situação de rua.
Também é importantíssimo ressaltar que morador em situação de rua não é um problema exclusivo de Patos de Minas, é um problema mundial, que percorre todos os países. Por onde a gente passar, nós vamos ver moradores em situação de rua. Porém, o maior contribuinte disso é a própria população, que muitas das vezes ajuda sem sequer dar uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade para mudar o quadro daquele cidadão que está ali naquela situação. De acordo com o IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, só no Brasil, mais de 221 mil pessoas vivem hoje em situação de rua. A pesquisa foi realizada em março de 2020. Em Patos de Minas, a polícia diz que vem realizando ações para tentar diminuir o número de pessoas em situação de rua, realizando orientações periódicas. As ações, segundo a polícia, trazem uma melhor sensação de segurança para os locais. A Polícia Militar está 24 horas nas ruas. A base de policiamento comunitário, a base de segurança comunitária, ela permanece todos os dias na Orla da Lagoa. Porém, há uma conjugação de esforços ali naquele ambiente. O galpão do produtor rural, há a necessidade de otimização daquele espaço por parte da prefeitura, por parte de quem utiliza. Para quê? Para retirar e para ocupar aquele espaço com a população de bem, para que os moradores em situação de rua não utilizem aquele espaço da forma como vem sendo feita. É porque Patos é uma cidade muito acolhedora. Então as pessoas ajudam muito da alimentação. Então o que a gente orienta as pessoas? Porque quando eles estão no lugar, estão recebendo alimentação, estão recebendo ajuda, eles permanecem mais tempo naquele lugar. Depois de adiar o leilão de concessão do trecho da BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio, o governo de Minas divulgou uma nova data. Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o governo informou que está disposto a conceder a 365 para iniciativa privada, mesmo com a população da região contrária à medida. O leilão do lote 1, que é no Triângulo Mineiro, que abrange o trecho da 365 de Patrocínio a Uberlândia, ocorrerá no dia 21 de julho. Segundo o governo, o adiamento atendeu aos pedidos de empresas interessadas no projeto, que solicitaram ao Estado a ampliação do prazo para aprofundamento dos estudos e não por causa da manifestação da população. A demanda decorre da existência de diversos outros projetos de concessão na área de infraestrutura, sendo estruturados em todo o país neste momento. Dessa forma, segundo o governo, a postergação contribuiu para aumentar a competitividade do certame. Uma audiência pública promovida em Patrocínio apontou diversos problemas na medida. A proposta do governo prevê que a concessionária vencedora da licitação terá que duplicar apenas um trecho de 11 quilômetros entre Uberlândia e Patrocínio. A deputada federal Grace Elias argumentou que é contra esse modelo de terceirização. Ela lembrou a liberação de recursos da ordem de 10 milhões para a realização de estudo para a duplicação da BR-365. O estudo está sendo realizado, mas os recursos ficarão perdidos, uma vez que ele não será utilizado. No projeto apenas foi apresentado uma duplicação de 11 quilômetros, e esses 11 quilômetros sendo ainda na região da cidade de Uberlândia, o que nos trouxe uma indignação muito grande, tendo em vista que ninguém foi ouvido para que nós pudéssemos discutir, no mínimo, onde esses 11 quilômetros, então, poderiam ser colocados. Foi tudo decidido, de forma unilateral pelo Estado e a nossa região, e eu como deputada federal que representa essa região, me senti muito, na verdade, traída, porque a gente sabe que todo esse trabalho que foi realizado desde 2019 para que o projeto executivo da duplicação e melhorias dessa rodovia fosse realizado, foi encabeçado por mim, enquanto deputada, 10 milhões de reais colocado no orçamento do Ministério da Infraestrutura, projeto em andamento para que possa ser entregue para a população e para o DENIT no final desse ano de 2022, e a gente é surpreendido com uma concessão, uma estadualização de uma rodovia tão importante para nós. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública para que o trecho da BR-365 entre Patrocínio e Uberlândia seja retirado do leilão, que havia sido programado para o dia 18 de março, mas foi adiado. Além disso, já existe uma decisão judicial que obriga o DENIT e a União a duplicarem a BR-365 no trecho entre Patos de Minas e Uberlândia. O processo está em fase de recurso. Essa é uma decisão judicial que obriga o DENIT a realizar a duplicação de todo o trecho da BR-365 de Uberlândia a Patos de Minas. Ao invés de cumprir a decisão judicial, fazendo a duplicação, o DENIT e a União entregaram o trecho da rodovia para o governo do Estado.
para o governo do estado fazer uma concessão, sem contemplar a duplicação de todo o trecho. Na visão do Ministério Federal, esse leilão deve ser suspenso. Não há, do ponto de vista legal e do ponto de vista técnico, razões para concessão na forma como está sendo feito hoje. Então, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública em que se pede a concessão de uma ordem liminar para suspender o leilão. Nós aguardemos aí a decisão judicial nos próximos dias. Tem uma série de incongruências de ordem técnica com relação às condições em que a concessão vai se realizar. Uma delas, por exemplo, é uma incongruência séria, é que não existe no âmbito do governo do estado uma agência reguladora, como existe a NTT em âmbito federal, como existe a Artesp em São Paulo. Não há nenhuma estrutura capaz de fiscalizar o cumprimento das condições da concessão. Daqui a pouco aqui no News, trabalhadores poderão sacar até R$1.000 de contas do FGTS. Começa na segunda-feira a escala de vencimento do IPVA 2022 em Minas. E as dificuldades dos pequenos empreendedores com a alta no preço do gás de cozinha. Uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia foi divulgada nesta quinta-feira pela Caixa. Cada trabalhador poderá sacar até R$1.000 de suas contas do FGTS. A medida, que segundo o governo tem o objetivo de diminuir o comprometimento de renda e o endividamento das famílias por causa da crise sanitária provocada pela Covid-19, deverá injetar R$30 bilhões na economia. O calendário de saques começa em 20 de abril e vai até 15 de junho. O cronograma será detalhado pela instituição. O dinheiro ficará disponível até 15 de dezembro, quando voltará para a conta vinculada do FGTS. A escala de vencimentos da primeira parcela ou cota única do IPVA de 2022 começa na próxima segunda-feira, com os finais de placa 1 e 2 e segue até sexta-feira, sempre com os 2 finais de placa por dia. O pagamento poderá ser feito diretamente nos bancos credenciados e casas lotéricas, bastando utilizar o número do Renavan. Quem optar por quitar o imposto em cota única terá desconto de 3%. A consulta de valores do imposto pode ser feita utilizando o número do Renavan no site da Secretaria de Estado de Fazenda ou pelo telefone 155 do Ligue Minas, para todo o estado de Minas Gerais. O não pagamento do imposto ou a quitação fora do prazo do IPVA gera multa de 0,3% ao dia até o 30º dia, multa de 20% após este período, além de juros calculados pela Selic. Pois é, olha só, a Secretaria de Fazenda alerta os contribuintes que não envia boletos do IPVA por correspondência, nem por e-mail ou links por aplicativos de mensagem. Caso você receba alguma comunicação desse tipo, deve descartar, pois trata-se de golpe. Além dos impactos da alta no preço do gás de cozinha no bolso das famílias, o aumento dificulta também para os empreendedores que dependem diretamente do produto. O Delícias Caseiras da Nanda, que hoje é um restaurante de entrega delivery, nasceu no meio da pandemia. A oportunidade veio logo após Fernanda terminar um casamento. O negócio até então vem trazendo bons resultados e o restaurante tem crescido a cada dia. Porém, Fernanda tem lidado com uma dificuldade difícil de evitar: a alta no preço do gás de cozinha. Em tempos de muitos reajustes realizados pela Petrobras, tem ficado cada vez mais apertado no orçamento comprar os 4 botijões de gás que ela utiliza todos os meses. Por incrível que pareça, na pandemia foi o melhor momento, que gerava em volta da comida e era mercado, farmácia, era isso que estava funcionando em alta. Então, com o reajuste do gás, a gente teve que aumentar o nosso produto. E com o aumento do nosso produto, acaba que os clientes dão uma afastadinha. Para piorar ainda mais a situação, a Fernanda também se esbarra na dificuldade de comprar alimentos com preços mais acessíveis. A abóbora usada no cardápio de hoje, por exemplo, foi doação da fazenda de um amigo. Para não precisar fechar o restaurante, um dos entregadores teve que ser dispensado por causa da alta no preço dos insumos. Eu tive que demitir acabar demitindo pelo fato de ter abaixado, né? As vendas abaixado um pouco, então eu tive que demitir Então, eu estou com um entregador e continuo com 2 ajudantes. Não só a Fernanda, como outras pessoas que dependem do gás de cozinha, estão passando aperto nos primeiros meses deste ano. O preço do gás de cozinha teve um salto enorme de um ano para o outro. O botijão de 13 quilos de GLP no Brasil saltou de
R$ 69,74 em janeiro de 2020 para R$ 102,40 no primeiro mês de 2022. Trata-se de uma alta aproximada de 50% no custo do produto ao consumidor em apenas 2 anos. Porém, por influência do dólar e da guerra na Ucrânia, o preço do gás de cozinha tem seguido em disparada. Em São Paulo, por exemplo, o preço do gás de cozinha chegou a R$ 150 essa semana. Em Patos de Minas, o preço do botijão de 13 quilos varia entre R$ 110 e R$ 130. O valor médio hoje é de R$ 129 no mercado. Para o revendedor, esse reajuste causa um impacto muito negativo, né? Primeiro porque o fluxo de caixa das revendas, né, ficam muito mais pesado, né? Os impostos também aumentam, né? Isso é uma cadeia, né, de reajuste que vai sendo repassado, que na verdade tem que ser repassado para o consumidor, porque um reajuste nessa proporção nunca foi repassado para nós como revendedores de gás. Diante da alta, a carne feita no almoço do dia anterior vira farofa, além de fazer menos comida para não haver desperdício. Durante a semana eu procuro sempre estar fazendo algo diferente. Uma abóbora que é da roça, quiabo que vem da roça. A gente tem muito amigo que mora em roça, então eles vêm trazendo para a gente. Então a gente está conseguindo sobreviver dessa forma. Em Patos de Minas, cada empresa tem a liberdade para alterar o valor do produto e oferecer melhores descontos. A dica é sempre fazer uma pesquisa antes de comprar o gás de cozinha. Existem várias alternativas para o consumidor. Hoje existem aplicativos que vendem o botijão de gás, né, com desconto. Existem as grandes redes de supermercados, elas têm autorização para vender o Vale Gás, né? Esse Vale Gás normalmente ele é um preço mais acessível, né, porque não é uma entrega imediata, é uma entrega com mais tempo. Então, assim, a concorrência no setor do GLP, ela é muito forte. Então o consumidor tem que pesquisar, procurar e ficar atento a empresas que são credenciadas e autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo para levar a garantia para dentro de sua casa. E pesa no bolso do empreendedor, como dela aí, por exemplo, que trabalha com alimentos. Pesa também para quem vende, como é o caso dele, né, que acaba tendo que vender e isso dificulta essa comercialização, embora seja um produto de primeira necessidade, mas pesa principalmente no bolso de quem menos tem. Pesa no bolso do trabalhador, pesa no bolso daquele que é assalariado e que no dia a dia tem que lidar com aumentos de tudo, né? Além do alimento, além da alimentação, que está muito em alta, muito cara, uma carestia imensa nos últimos anos, né? Principalmente desde o início da pandemia. E agora com esses aumentos seguidos aí dos combustíveis, inclusive do gás, isso pesa muito no bolso de quem menos tem, muito no bolso do trabalhador, que tem que suar durante todo o mês e o pagamento, o dinheiro que ele recebe, não dá, em muitos casos, para poder completar todas ali as coisas que ele tem para pagar, toda a demanda de contas, e com o gás nesse preço a situação fica muito complicada. Então, é o que pesa mais, além de todos os empreendedores, além de todas as pessoas que penam aí com essa situação de carestia do gás, onde mais pesa é no bolso daquele que menos ganha, do assalariado, do pobre. Em instantes aqui no News, vamos falar de futebol. O Cruzeiro vence e se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil. O técnico da URT diz que time não deve ter grandes mudanças para a rodada final do Mineiro. Neste bloco do NTV News a gente fala de futebol, né? O Cruzeiro venceu o Tum-Tum na noite de ontem no interior do Maranhão e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. A Raposa marcou o primeiro aos 11 minutos da etapa inicial. Cruzamento de Canezinho para a área e Vitor Roque sobe para marcar de cabeça. O jovem atacante comemorou muito e fez até dancinha para celebrar o bom momento com a camisa celeste. O segundo gol veio logo no início da etapa complementar, após Vitor Roque avançar pela direita e ser derrubado dentro da área. Edu faz a cobrança da penalidade e manda a bola rasteira no meio do gol para ampliar o placar. E o terceiro gol também foi dele. Pedro Costa bate falta, o goleiro espalma e a bola sobra para Edu em velocidade fechar a vitória por 3-0. Fim de
de jogo, time classificado e entre os jogadores do Cruzeiro a feliz sensação de ter cumprido mais uma etapa pela competição nacional. Feliz pelo gol, ainda mais pela vitória, pela classificação. Muito feliz aí na cabeçada. Agradecer o Carnezinho também pela assistência e comemorar aí com essa torcida maravilhosa que está nos apoiando em todo lugar. O mais importante foi a classificação, né? A gente sabia da diversidade da partida, era um jogo muito difícil. Junta tudo, né? O campo, a chuva, o deslocamento, a viagem. Mas foi o que a gente falou dentro do vestiário. Era hora de esquecer todos os problemas fora do campo e se entregar e dar o máximo. Foi isso que a gente fez dentro do campo. A gente conseguiu uma grande vitória contra uma equipe muito qualificada, não é todo que passaram de fase. Agora a gente continua a nossa caminhada no Campeonato Mineiro. A última rodada eu não pude jogar devido ao choque de cabeça. Fiquei muito triste, eu não gosto de ficar de fora de jogo nenhum. Se eu puder, eu jogo todos os jogos. Mas é um planejamento, é o médico que não permite jogar, a gente tem que respeitar. Estou muito feliz pela classificação, pelos gols. Uma vitória difícil contra um time bem postado, um time novo, mas que promete aí, vai ter um futuro brilhante, é o que a gente deseja. E a gente está bem feliz com essa vitória, não era fácil. Jogar num campo difícil, a gente não está acostumado, mas graças a Deus deu tudo certo. É um campo difícil mesmo, né? A bola não rolava praticamente. Um projeto de estádio, pode-se dizer assim, bem ruim. Mas isso não é desculpa, não. O Cruzeiro foi lá e venceu o jogo. Está classificado aí para a terceira fase da Copa do Brasil, embolsa aí mais uns milhões, porque a Copa do Brasil paga e paga muito bem aos clubes que passam de fase. E aí o Cruzeiro volta a campo no sábado, diante do Patrocinense, às 16h30, no estádio Pedro Alves do Nascimento, em patrocínio, desta vez pelo Campeonato Mineiro. A Calçada da Fama do Mineirão ganhou mais uma placa e para lá de especial, né? A lenda Formiga está eternizada no Gigante da Pampulha. Formiga é a primeira mulher a ser eternizada na Calçada da Fama do Mineirão. Atleta que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, tanto no feminino quanto no masculino, ela participou de 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas. Falta até palavras realmente para poder expressar a emoção que eu estou sentindo, porque de verdade eu fui muito pega de surpresa com isso, porque às vezes a gente não é nem dizer que não acredita, né? Mas a gente vê no país que o machismo ele impera, né? Então às vezes você se pergunta, será que um dia eu vou poder, né, ter esse reconhecimento? E esse dia chegou, eu sou grata a Deus por isso. Formiga disputa o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo e a competição teve time mineiro em campo. O Atlético abriu o placar contra o Corinthians com gol de Leide. Nos acréscimos, Grazi deixou tudo igual no Independência. A Formiga merece, né? Todas essas homenagens aí, pelo que fez para o futebol feminino ao longo dessa trajetória que ela tem bonita no esporte. Falando em futebol, a RT treinou nesta quinta-feira em 2 períodos na preparação para a última e decisiva partida da primeira fase do Campeonato Mineiro. Com risco de queda, o time patense joga pressionado para vencer em casa. O técnico Paulo César Catanossi disse nesta quinta-feira que não promoverá grandes mudanças na equipe que entra em campo no sábado, para não correr maiores riscos. Primeiramente, nós temos que unir forças, né, cara? Nós temos que unir forças. Essa pressão ela tem que ser jogada para o adversário, né? Não para a própria equipe, né? Ela tem que ser jogada para o adversário. E outro detalhe que nós temos que ressaltar que não vai ter nenhuma alteração drástica, né? Faltando 3 dias para o jogo, 2 dias para o jogo, você não pode... você tem que ter um cuidado muito grande, entendeu? Até diminuir um pouco em termos de treinamento, até para não ter nenhum problema com os jogadores, problema de contusão, entendeu? Mas a gente tem que manter o principal é o equilíbrio para o jogo, né? Entrar para o jogo equilibrado, sabendo daquele que vai fazer, sabendo daquele que vai propor durante o jogo, né? Para que o resultado possa vir e a gente consiga fazer com que a RT se mantenha na primeira divisão. Esse é o principal objetivo. Precisando ganhar o jogo e dependendo do tropeço de um dos adversários diretos na briga para escapar do rebaixamento, Catanossi avalia a situação, mas disse que trabalha para que os seus comandados tenham foco somente no desafio de vencer o confronto. A situação ela é delicada desde quando eu cheguei aqui, né? E ela continua até a última rodada. Agora, a preocupação maior é nós fazermos o resultado aqui, independente do que vai acontecer fora. Nós temos que se preocupar com o nosso jogo, focar o nosso jogo, se dedicar o tempo todo, ter comprometimento, buscar o resultado, fazer com que a torcida venha junto e incentive o time.
né? Nós nos preocupamos com o nosso jogo, se preocupar com o nosso jogo, ter o foco do nosso jogo, e depois o restante é consequência daquilo que aconteceu no final da partida. Para o treinador, apenas o fator de jogar em casa não basta, destacando que é preciso uma entrega de todo o grupo. Nós temos que criar uma dificuldade para o adversário jogando, né? Participando do jogo, jogadores comprometidos, procurando fazer a coisa de uma maneira, principalmente com intensidade, né? Essa é a maior preocupação que nós temos que levar para o adversário. E a URT, depois de uma campanha ruim, né, nesse campeonato mineiro aí, com apenas uma vitória em 10 jogos, né? Foi apenas uma vitória justamente contra o Atlético Mineiro aqui no Zama Maciel, amargou aí derrotas e muitos empates, trocou de técnico no meio aí desse campeonato, né? Teve aí essa troca de técnico. O Catanossi tentou dar uma cara para esse time, tentou modificar, até conseguiu ficar um tempo sem perder, mas aí acabou sendo derrotado, e de lá para cá a situação só se complicou, né? Permanece ali na zona de baixo, na zona no Z4, né? Na zona ali que pode rebaixar, e precisa vencer e ainda torcer por um resultado de tropeço de um dos que também lutam para não cair no Campeonato Mineiro. E é uma situação bem complicada, né? Tem que fazer, é como o técnico disse, tem que fazer o dever de casa, vencer dentro de casa, e o que for será, né? Para ver aí quem é que realmente vai conseguir permanecer na elite do Campeonato Mineiro. E a gente, claro, né, torce e espera que seja o URT de verdade. A seguir aqui no News, a gente tem a análise da notícia. Você vai ver que o boletim confirma mais 94 casos de Covid em Patos de Minas. Pelo quarto dia seguido, não há ocupação em leitos clínicos nos hospitais públicos. Em estado grave, mulher com câncer no baço aguarda por vaga há mais de 30 dias na UPA e filho de paciente idosa denuncia dificuldades de descaso em atendimento na unidade de saúde. Vamos atualizar os números da Covid-19 em Patos de Minas, o boletim epidemiológico desta quinta-feira, apontando que mais 94 casos positivos foram confirmados no município. Com isso, a quantidade de infectados subiu para 30.777 desde o início da pandemia, né? Ao todo, 78 doentes se recuperam em casa. Esse número de casos ativos aí em redução é importante. Apenas 5 patenses estão internados, sendo 4 deles em leitos clínicos e aí 1 em UTI. Essa redução também aí nas internações que a gente vem registrando nos últimos dias é muito importante no momento da pandemia como esse, quando a gente teve uma alta muito grande de casos e agora a redução de casos vem se mostrando. Não houve confirmação de óbito no boletim de hoje e o número de tratados soma 30.110. A ocupação de leitos nos hospitais públicos por pacientes com Covid-19 está em 2,22% nas UTIs e pelo quarto dia seguido não há internações nas enfermarias. A gente observa aí, já está na tela, a ocupação de leitos para todas as doenças, né? Considerando aí as redes de saúde pública e privada. Nos leitos clínicos, 151 estão ocupados, né? Você vê que são 151 leitos ocupados. Em relação às UTIs, são 46 ocupadas, considerando, digo novamente, os hospitais particulares e públicos. Essa redução, como a gente sempre diz por aqui, é importante, a gente tem que continuar se cuidando para poder manter, né? E cada vez mais se imunizando, né? Diante de um cenário que a gente vê aí melhorando cada vez mais depois daquele boom, daquela explosão de casos devido à Omicron que foi registrada aí no início do ano. A família de uma mulher que está internada há mais de um mês na UPA faz apelo desesperado para conseguir a transferência da paciente que tem câncer e precisa com urgência passar por um procedimento cirúrgico. Maria Eunice Santos de Souza está internada há 35 dias na UPA, aguardando por uma vaga no Hospital Regional Antônio Dias. Ela tem 51 anos e precisa de uma cirurgia urgente para tratar um câncer no baço. Segundo Renata, filha de Maria, a família está desesperada, pois já não sabe mais a quem recorrer. A gente já pelejou, já foi no Ministério Público, já correu atrás de todas as maneiras, sabe, e não consegue a vaga para ela em lugar nenhum. E a gente teve com o especialista do câncer hoje, aí ele deu esse laudo aqui pra gente, que se a gente não procurar, não achar essa vaga para minha mãe até amanhã, a minha mãe não vai aguentar. Renata diz que após a mãe dar entrada na UPA, ela perdeu peso e está com dificuldades de falar.
Após o diagnóstico de que ela não conseguirá resistir caso não seja transferida, a família decidiu procurar pela reportagem da NTV. A gente ligou lá no regional, a moça de lá desligou o telefone na nossa cara. Nós só queremos uma solução, porque é minha mãe, até um cachorro ele merece atenção. A minha mãe é ser humano, tá morrendo aos poucos aqui. Minha mãe já tem um mês que não come, só com líquido, sabe? A gente quer uma atenção do seu prefeito, nós já pedimos, pelo amor de Deus, misericórdia. Para que nós pagamos imposto? Nós estamos pagando imposto para quê? Né? Não é de graça, nós pagamos por isso. E a gente quer uma posição, sim, a gente quer uma posição, senão minha mãe vai morrer aqui. E se minha mãe morrer aqui, quem vai pagar por isso? Quem que vai pagar por isso? Não só minha mãe, tem muita gente ali esperando também. Segundo Renata, ela chegou a pedir ajuda diretamente para o prefeito, mas ainda não obteve respostas. E a gente quer uma posição do seu Falcão, pelo amor de Deus, nós já te pediu, dá uma atenção para nós. Eu fui aí, deixei tudo com o assessor dele, sabe? Deixei tudo lá com ele, falei com ele, pelo amor de Deus, passa para ele esse caso nosso, nós tá desesperado. Caso a vaga não seja obtida, os familiares de Maria Eunice pretendem ir até o Hospital Regional Antônio Dias para protestar. Eu peço o diretor lá do regional para dar uma atenção para nós, porque já negou mais de 5 vezes. Por causa da minha mãe é de extrema urgência. Já negou mais de 5 vezes a vaga dela lá. E o único hospital parece que tem recurso para ela é lá no regional. A gente já não sabe mais o que fazer. Então, se não arrumar essa vaga para minha mãe até amanhã, quem vai pagar pela vida dela? Né? Quem que vai pagar pela vida dela? Ninguém, vai ser só mais uma que morreu na fila do SUS esperando uma vaga. Nossa análise falando de saúde e das dificuldades enfrentadas por essa família, esse desespero. Ela teme que a mãe morra sem o atendimento médico. Ludmila Bahia comigo. Boa noite, Ludmila. São 35 dias internada na UPA, esperando uma transferência que não vem. Boa noite a todos que estão conosco agora na análise da notícia. É uma situação desesperadora. A gente entende essa corrida contra o relógio porque o tempo faz toda a diferença para mais essa paciente que aguarda o serviço de alta complexidade para tratar um câncer que já está avançado. Com relação a essa questão da transferência para o HRAD, para o Hospital Regional Antônio Dias, a gente sabe que a unidade ela não é referência em saúde para tratamento oncológico. O hospital que tínhamos para receber esse tipo de caso era o Hospital São Lucas. Não há outra unidade hoje em Patos de Minas com capacidade para atender essa paciente. O HRAD seria uma alternativa para minimizar a dor, o sofrimento, para ela ter um acompanhamento de vários especialistas e um socorro mais pronto e em caso de uma intercorrência maior. Talvez por isso até a negativa do HRAD, porque no caso da admissão dela, fica mais difícil depois para transferir essa paciente para um hospital que tenha de fato capacidade para que ofereça um tratamento que ela merece e mais, precisa e mais, é urgente. A gente lamenta muito que Patos de Minas ainda esteja nessa situação. O Hospital São Lucas fechou em novembro do ano passado. Lá se vão aí 5 meses e ainda a gente não tem uma outra unidade para receber esses pacientes. Os centros de referência continuam em outras cidades. Então fica aquela questão, o regional admite, mas não vai ter condições de atender como ela precisa, como ela merece. E depois, lá dentro, fica também a dificuldade de outra unidade receber essa mulher. É um impasse triste, lamentável, mais um capítulo que revela a situação da saúde pública em Patos de Minas. O que a gente espera, Odaí, é que o clamor, que é o pedido dessa filha, que essa mulher não seja mais um número, mais uma morte. A gente não quer ver isso, a gente não quer noticiar isso. A gente quer noticiar que, enfim, ela tenha conseguido transferência, que, enfim, ela tenha
recebido um atendimento digno, um atendimento humano. É isso que a gente quer noticiar. Mas, infelizmente, essa ainda é a nossa realidade. E quando se trata de paciente que a gente está vendo aqui, agora, não dá para esperar. É urgente que as autoridades, de fato, escutem esse clamor, escutem esse pedido e façam alguma coisa o quanto antes e dê uma resposta para a sociedade que aguarda. É muito triste chegar nessa fase da vida, morrer esperando pelo atendimento médico. Por falar em saúde, ainda sobre esse assunto, agora a gente mostra uma denúncia feita pelo filho de uma paciente idosa que reclama das dificuldades e de descaso no atendimento prestado pela unidade de saúde. O filho de Nadir afirma que enquanto a mãe aguardava pela transferência, presenciou o descaso de funcionários na UPA. Eu acho que tem que ter mais um pouco de humanidade aqui dentro, viu? Porque é o seguinte, pessoas enfermeiras trabalhando dia e noite. Só que tem algumas, cara, não tem o nome, não tem como eu citar nome, tá numa profissão errada, porque tá atendendo o paciente com falta de paciência. A pessoa já tá doente, já tá fodida, lascada mesmo. Eu vou falar o nosso português mesmo, porque é o que tá acontecendo aqui. E a enfermeira, a pessoa que cuida do paciente, que já está doente ali numa situação acamada, não tá, né, é grave a situação, o que acontece? Não está tendo um carinho com essas pessoas, não está tendo um tratamento específico como que deve ser aqui dentro dessa UPA, viu, Caio? Nadir Ferreira Borges aguardou 22 dias na UPA antes de conseguir ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia. A idosa de 79 anos, que também sofre de Alzheimer, deu entrada no local no dia 24 de fevereiro devido a uma infecção de 151 graus na vesícula. Segundo Fábio, ele presenciou o estado de saúde da mãe piorar na UPA e, com o passar dos dias, os enfermeiros já não conseguiam achar veias para aplicação de soro. O que a minha mãe passou aqui dentro, eu não desejo para ninguém. Então, essa reportagem que eu pedi para fazer é para que isso não aconteça com mais pessoas que estão aqui dentro. E outra coisa, gente, tem gente aqui dentro pior do que a minha mãe. Tem gente aqui dentro que está numa situação crítica, mas crítica mesmo. Vocês têm que vir aqui para vocês verem. Fábio chegou a filmar o interior da UPA e, pelas imagens, é possível notar a quantidade de pessoas aguardando em macas pelos corredores do local. Além disso, ele fez uma postagem nas redes sociais pouco antes da liberação de uma vaga para a idosa na Santa Casa. Antes da transferência, ela teve diversos pedidos negados pelo Hospital Regional Antônio Dias. Nosso Hospital Regional, ele rejeitou o pedido de transferência para minha mãe, para, né, possíveis cirurgia a ser feita, né, no momento. Então, o que acontece? Eu não sei o motivo que o regional rejeitou esse pedido, mas eu sei que existe a vaga zero, ela existe, então as pessoas falam, não sei o que, não tem vaga. Existe a vaga zero, que ela é possível para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de doença, que desde que seja, né, de uma UPA para o hospital ali, ela é possível. Nadir está sendo medicada com antibióticos na Santa Casa e aguarda por uma avaliação para que possa ser submetida a uma cirurgia no hospital regional, pois se trata de um procedimento de risco. Fábio cobra medidas das autoridades e solicita ainda que haja fiscalização na UPA. Depois que eu acionei a NTV, que eu acionei a televisão, por que a minha mãe foi transferida? Por que não podia ter transferido ela antes, né, de ter acontecido todos esses fatos? Fiscaliza melhor essa UPA aqui, porque não tem condições de ficar aqui um paciente do jeito que está aqui. Se a situação for mais grave um pouco, morre. Você entendeu? A pessoa morre, porque o tratamento aqui é complicado. O repórter Caio Machado, que produziu essa reportagem, ele mandou pedido fez pedido sobre essa situação da UPA, de resposta à prefeitura, mas a reportagem foi feita agora no final da tarde, a gente ainda não tem uma resposta sobre isso, a prefeitura ainda não se posicionou. Fato é que, mais uma vez, reclamações relacionadas à UPA são levadas à imprensa, né? São aí denunciadas por pessoas, por parentes, por familiares e pacientes ali da unidade. De fato, é mesmo um absurdo ter que acionar a NTV, ter que acionar a imprensa, expor tanta dor para ser atendido. Mas a gente tem visto esse comportamento nos últimos tempos. Só depois que toda a história é contada, há essa mobilização e talvez até o interesse pela vida humana. A gente entende também a saturação que está na UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, mas hoje em Patos de Minas funciona como um hospital.
Muitas pessoas ficam semanas à espera de uma transferência, à espera de uma vaga para um hospital especializado. A vaga zero, ela é de fato liberada quando há uma urgência. No caso, quando os médicos entendem que, se não houver a transferência imediata, está colocando a vida daquela pessoa em risco, o que talvez nesse primeiro momento eles descartaram. Mas a gente lamenta muito toda essa situação. A gente entende a saturação da UPA e talvez até a exaustão das pessoas, dos funcionários que lá trabalham. Mas doses aí de humanidade, de acolhimento, são sempre bem-vindos. Ainda mais no momento de tanta dor, de tanto sofrimento. Vamos fazer uma parada rápida aqui no News. Depois do intervalo a gente fala sobre a reunião da Câmara que aprovou em segundo turno o novo plano diretor de Patos de Minas. O novo plano diretor do município de Patos de Minas foi aprovado em segundo turno nesta quinta-feira durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Em Patos de Minas, o projeto de lei complementar 865 de 2022 dispõe sobre a revisão deste no município, sendo aprovado em segundo turno nesta quinta-feira, dia 17/3. Ezequiel Macedo é presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas e conta que foi feita uma reunião extraordinária para que ocorresse a votação do plano diretor. Além disso, afirma que o projeto já deveria ter sido aprovado há muitos anos. De qualquer maneira, a cidade cresce. Porém, com o projeto, o plano diretor aprovado, a cidade vai crescer de uma forma regulamentada e ordenada. É um projeto que já deveria ter sido aprovado aqui na Câmara em 2016, então nós estamos com 6 anos de atraso. Ano passado esse projeto passou aqui na Câmara, mas nós pedimos ao Executivo que fizesse algumas alterações, que foi devolvido para a Câmara este ano e aprovado em primeiro turno. E hoje, até devido à importância do projeto, hoje decidi convocar uma reunião extraordinária para votarmos unicamente esse projeto. Os vereadores aprovaram o projeto em segundo turno, mas uma emenda de autoria de Vitor Porto não foi aprovada por 9 votos. Tal emenda visava a inclusão do Conselho Municipal de Política Cultural e do Conselho Deliberativo de Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural no plano diretor. Os vereadores rejeitaram acrescentando, né, o Conselho de Patrimônio Histórico ao plano diretor, e foi reprovada por 9 votos. Como o presidente não vota, né, não cabia a mim tecer comentários. Além disso, o presidente da Câmara Municipal conta que agora o plano diretor segue para sanção ou não do prefeito Luiz Eduardo Falcão. Agora volta, né, para a sanção do prefeito. Eu acredito que, como diz, um dos mais interessados na aprovação desse projeto era o Executivo, até pelo que eu falei, né, da importância do crescimento de forma ordenada, e a partir daí você dá mais qualidade de vida em todos os sentidos, setor ambiental, mobilidade urbana, de construção, uma série de coisas que são importantes para o desenvolvimento da cidade e da qualidade de vida para os nossos moradores. Inclusive demorou, né? Porque o plano diretor que normatiza, que regulariza diversos setores e dá ali os rumos, né, para que aquilo seja feito em melhor condições para a população. É aquilo que melhora as condições desses serviços serem prestados à população. Demorou ser aprovado, foi aprovado hoje, então, em segundo turno, o novo plano diretor pela Câmara. É o que se esperava, né? Agora a gente aguarda o Executivo sancionar, então. Ou não, porque ele pode vetar alguma coisa que entende que não é necessário, enfim. O plano diretor, ele é discutido com a comunidade, é fundamental, de fato, para programar, para planejar o desenvolvimento social, econômico, ambiental de uma cidade, de um município. Aqui em Patos de Minas, esse plano tão importante foi empurrado com a barriga aí por anos e, enfim, voltou à pauta. A gente entende os vetos, as discussões
e foi colocado como prioridade por conta de uma reunião extraordinária que foi convocada. Mas, enfim, saiu o resultado. Agora a gente espera qual será o entendimento do prefeito municipal a respeito do que foi discutido na Câmara. Muito bem. Análise terminando, amanhã no 30 Minutos, a gente de volta, começando o dia com muita informação. O News volta amanhã. Obrigado, Ludmila. Até amanhã. Obrigado, Daí. Lembrando, para quem ainda não instalou os novos apps da NTV, do Patujá, vai lá na central do seu aplicativo, baixe, é gratuito e você tem aí com um clique todas as informações rapidinho na palma da mão. É uma ferramenta e tanto para quem está sempre atento às tecnologias. Eu já fui lá, já baixei, estou seguindo tudo pelos aplicativos, viu? E já com conteúdos exclusivos também. E a gente espera sempre você aqui conosco. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta amanhã a partir das 11h30 com 30 Minutos. Boa noite. É isso. Boa noite. Até amanhã.